Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais uma questão que surgiu no grupo de WhatsApp de dúvidas de física. É uma questão da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. A questão dizia o seguinte: no circuito representado no esquema a seguir, a resistência de R2 é igual ao triplo da resistência R1. O valor do resistor R em ohms é igual a, e das opções. Então nós temos aqui R1, R2 em paralelo, e R está em série com o resistor equivalente dessa associação em paralelo entre R1 e R2. Tranquilo? E aí ele dá aqui a corrente I2 que passa por R2 e ele dá aqui também a tensão nos terminais desse resistor R. A primeira coisa que ele fala é que o resistor R2 ele tem o triplo da resistência de R1. Tranquilo? Então posso dizer aqui que onde eu tenho R2, na verdade eu posso substituir por 3R1. Beleza? Então temos aqui R1 em cima e 3R1 embaixo. Bem, a gente vai trabalhar aqui basicamente agora para destrinchar e descobrir quais são os valores, no caso aqui o valor de R, que a questão está perguntando, pensando na lei de Ohm, que a gente sabe que é V igual a R vezes I, que também pode ser colocada como R igual a V sobre I, ou I é igual a V sobre R, que basicamente é a manipulação aqui desses elementos nessa igualdade. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, vou até deixar aqui em cima para a gente trabalhar melhor com isso e vou colocar aqui em outra cor. Vamos lá. A primeira coisa, galera, quando a gente se depara com uma questão dessa, interessante a gente procurar qual elemento que tem duas grandezas da lei de Ohm aparecendo juntas. A gente logo de cara, a gente vê nesse resistor aqui, ó, que a gente tem tanto o valor da resistência e temos também o valor da corrente, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular qual é a tensão nesse R2, tá? A gente sabe que esse aqui é o R2, eu substituí aqui por 3R1 pela igualdade que a gente colocou aqui em cima, tranquilo? Então vamos lá, V de R2, ele será igual a, quando eu quero saber V, o que eu faço? R vezes I, beleza? Então eu já sei que R2 aqui é igual a 3R1 vezes, qual é a corrente que tem aqui? 0,3 amperes. Dessa forma, a gente tem que V de R2 é igual a 0,9 R1. Já achei a primeira informação. Destaquei aqui e agora vou tentar ir para o lado de R1 para complementar essa informação. O que eu tenho agora aqui? Eu já sei que V de R2 é a tensão entre esse ponto e esse ponto, entre as extremidades do resistor R2. Só que se a gente perceber bem, esse ponto é o mesmo que esse, porque não há nenhum outro dispositivo aqui entre esses pontos. É somente fio que temos aqui. Então a tensão, ou o potencial que temos aqui, potencial elétrico, é o mesmo que aqui. Tranquilo? O mesmo acontece do outro lado, na outra extremidade. Ou seja, a gente chega àquela conclusão de quem já estudou a associação de resistores em paralelo, onde sabemos que a tensão entre as extremidades dos dois resistores é a mesma. Desta forma, nós podemos dizer que V de R2, que é igual a 0,9 R1, também é igual a V de R1. V de R1 é igual a V de R2, que é igual a 0,9 R1. E aqui, então, eu tenho a tensão e tenho a resistência. O que eu vou precisar agora descobrir? Qual é o elemento faltante da lei de Ohm? É a corrente. Então, eu vou para essa equaçãozinha aqui, ó, certo? Então, vou fazer aqui, ó, I de R1, vou até colocar aqui, ó, I, chamar de I1, beleza? Qual o valor de I1? Vai ser igual a V de R1 dividido por R1, tranquilo? Isso tudo é igual, V de R1 a gente acabou de ver que é igual a 0,9 R1. E R1 a gente repete aqui. Com isso, a gente vai poder cortar R1 em cima e embaixo. Teremos que I, no caso I1, é igual a 0,9 amperes. Então, vou anotar aqui, 0,9 amperes. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, como que a gente vai agora finalizar essa questão. Eu já sei que por cima está passando uma corrente I1 igual a 0,9 amperes. E embaixo, eu tenho aqui passando I2 igual a 0,3 ampere. Bem, pessoal, como que a gente vai finalizar agora essa questão? A gente verifica que a gente tem aqui nesse ramo superior uma corrente I1 igual a 0,9 ampere e uma corrente I2 aqui nesse ramo inferior com 0,3 ampere. Quando ela chega neste nó aqui,
elas se somam, porque as correntes que estão entrando no nó são iguais ao somatório da corrente que irá sair. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente pode dizer que a corrente que irá passar aqui nesse resistor R, vou chamar de I de forma genérica, é igual à soma entre I1 e I2, ou seja, 0,9 mais 0,3 vai ser igual a 1,2 ampere. E aí, galera, agora percebam o seguinte, eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial, uma tensão entre os terminais do resistor R igual a 6 volts, conforme a questão deu. Então, se eu tenho tensão, certo? Se eu tenho corrente, como que eu posso calcular a resistência? Aqui, ó, por essa formulazinha. Então, vou aplicar aqui embaixo. R é igual a V, no caso aqui, 6 volts, dividido por I, igual a 1,2 amperes. Desta forma, pessoal, a resistência R ela terá o valor de 5 ohms, certo? Que corresponde à letra C. Beleza? Gostou desse vídeo? Não esqueça de dar o like, compartilhe com seus amigos e vamos com a gente para a próxima questão. Um abraço!